In questo documentario vedrete una storia strana ma vera. La storia di una donna dell'Amazzonia che ha chiamato me e un mio amico per affidarci una missione unica nel suo genere. Delfini rosa, fiumi immensi, attacchi di insetti. Sì, vedrete anche questo, ma preparatevi anche a qualcosa di molto più profondo, perché l'Amazzonia così non l'avete mai vista. Siamo nel cuore dell'Amazzonia, su uno dei fiumi più misteriosi e affascinanti del pianeta. Io e il mio compagno di avventure Francesco siamo qui per una missione davvero speciale. Una vera e propria caccia al tesoro sul fiume. Ma prima di iniziare, lasciate che vi dica qualcosa di noi. Io sono Igor d'India, giro documentari, dalle regate oceaniche alle profondità marine alla foresta amazzonica. Questo è il mio canale YouTube, quindi iscrivetevi se volete vedere altre avventure come questa. Lui è Francesco Magistrali, vero esploratore. Parla 4 lingue, ha attraversato l'America Latina in kayak, in bici e a piedi. È uno che si alza la mattina presto nella giungla e mentre tu scappi dagli insetti, lui si siede e si fa la barba. Riesce a diventare amico di tutti, ma senza mai dare troppo nell'occhio. Senza di lui non sarei mai venuto qua. Perché ci vive tutto ciò che ama mordere, pungere e avvelenare il prossimo, e io, sinceramente, non voglio farmi mangiare dalle formiche proiettili. Questo viaggio non è una nostra idea, ci ha chiamati lei, Wanda Ortega della comunità Bitoto, leader della comunità indigena e nuovo volto femminile della narrazione sulla gente dell'Amazzonia. Olá, meus amigos Igor e Francisco. Fazer convite muito especial para vocês, para que vocês, a partir do trabalho que vocês já desenvolvem, virem na nossa região, no meu estado, com a minha cultura, com o nosso povo, fazer a escuta das nossas vozes, buscar conhecer a Amazônia e, sobretudo, documentar as vozes das pessoas que estão por aqui, que estão fazendo uma luta em defesa dessa Amazônia, que estão fazendo, a partir do seu modo de vida, o cuidado dessa floresta, desta natureza que precisa de proteção, porque as nossas vozes aqui ainda são silenciadas. Ok, ma chi è Wanda Bitoto? È tra le più influenti portavoce della cultura amazzonica in Brasile. È diventata famosa durante la pandemia, in un momento in cui il suo popolo rischiava di essere abbandonato. Con le sue azioni è riuscita ad attirare l'attenzione di media mondiali. Cosa non sopporta Wanda? Che la sua gente sia vista come una tribù di selvaggi nascosta nella foresta. E per sfatare questo cliché ci ha chiesto di filmare e raccogliere 3 testimonianze principali. Coltivatori locali, giovani donne portavoce della cultura indigena e pescatori ribeirinhos. Ma perché Wanda ha scelto noi? Diferente de alguém estrangeiro que chega aqui para falar desse lugar, mas vocês serem um meio que trazem essas vozes para estar aqui nessa tela, falando com outras pessoas, comunicando da nossa realidade, é um processo muito importante para a gente, então a gente agradece e a gente espera que vocês possam contribuir da melhor forma possível, trazendo as vozes dos nossos moradores, das pessoas que são os verdadeiros guardiões desta Amazônia, que doam sua vida para que tenha uma árvore em pé. Vai ser uma experiência compartilhada com as pessoas que estão por aqui, e vai ser enriquecedor para quem vai estar assistindo com certeza. E con le parole di Wanda inizia il nostro viaggio. Un vero e proprio salto nel buio. E é claro, eu acho que conversar com as pessoas que fazem roça. Porque a roça na Amazônia é algo essencial para a manutenção desse ecossistema, por exemplo. Porque são essas pequenas produções que garantem a segurança alimentar dessas populações e que também conseguem fazer a manutenção da floresta. São pessoas extremamente importantes. Ci troviamo a Moura, che è a nord di Manaus, diverse centinaia di chilometri a nord di Manaus, nord-nord-ovest. È un posto molto piccolo, un paesello. Per puro caso a Moura incontriamo Raimundo, un agricoltore che ama raccontare. Eu nasci no Solimões, nasci no Capiranga, Aí eu vim de lá, eu tinha 4 anos, meu pai morreu e aí nós viemos para cá, pro Rio Negro. A minha mãe era viúva, de marido morto. Aí se amigou com meu pai que me criou, que é o pai que eu conheço, que foi o que me criou. Que o pai é aquele que cria, não é aquele que faz, é o que cria, É verdade. E aí foi como começou a minha vida para cá. Aí estou com 64 anos, arrumei família, eu tinha 28 anos, arrumei família, Aí tenho 4 filhas, viva. Tivemos 6 filhas, mas morreu 2, criamos 4.
E aí, tô levando a minha vida assim, né? Devagar, como Deus quiser. Seguiamo poi Raimundo in una giornata al lavoro nei campi con il suo amico Carlos, che sta preparando la sua cosa per il raccolto. E anche a Carlos piace parlare abbastanza. Isso aqui nós damos o nome de encoivarar. Nós estamos aqui encoivarando, é o processo de limpeza da terra. Nós roçamos lá, aí depois de lá queima, derruba, queima, aí vem para cá. Isso aqui é a limpeza do roçado. Aí depois disso aqui é que a gente vai plantar. A terra está limpa, aí você vai plantar. O cara faz a coivara, aí depois toca fogo, aí fica só a cinza. Isso aqui fica só cinza, tudo, né? que nem ali, que nem ficou aqui, ó. Igualmente aqui. Igual aqui, ó. Do jeito que tá ali vai Olha ficar aqui, ó. isso aqui, Isso né? aqui, isso aqui pode plantar. Verdade. Terra pretinha, ó. Terra boa. Terra boa, terra boa. Como se fosse compostado. Exatamente. Essa seca que teve agora em 2023, ela afetou tudo aqui. Eu fiz um plantio aqui de melancia, não foi para frente, morreu tudo. E estiou muito, meu irmão, acho que foi uns 90 dias, 3 meses só de verão. Isso aqui já é o processo da colheita. Já foi aquele processo todinho, ralamos por lá, né? Agora nós vamos aqui colher. Tem aqui, Essa mandioca... Isso é macaxeira, macaxeira. L'Amazzonia vera, magari al di là del mondo indigeno che è un altro pezzo del puzzle, ma l'Amazzonia vera è questa. Qualsiasi tipo di ortaggio un po' meno, qui è soprattutto frutta. Sì, Però la manioca, le banane... Il tubero, la manioca alla fine... La manioca è come se fosse la patata in Europa. Più avanti riusciamo anche a filmare dove viene trasformata la manioca in farina. Questo è un lavoro antichissimo che di solito viene tramandato di padre in figlio. Aprendi com a minha mãe, mas os meus avôs. Eu fui criado sem pai, só com minha mãe, mas meus avôs, toda a vida meus avôs plantaram, pra gente, só pro consumo, né? Aí aprendi com minha mãe, meus avôs, e daí pra cá eu me casei e continuo trabalhando nessa vida e gosto dessa vida. Porque é só como eu como que preste, quando eu mesmo faço do meu agrado. A gente quando vai, planta, aí quando a gente vai colher, a pessoa colhe, aí leva, faz aquele processo que eu falei, né? Que leva para ali para o banco, puxa o motor, ceva, leva para ali onde eu falei que é a prensa, aí você leva para a peneira, aí peneira ela para poder levar para o forno, aí você escalda ela, aí quando termina de escaldar, aí você peneira ela de novo para tirar os caroços graúdos, aí você leva para o forno de novo para poder secar, para chegar aquele processo ali. É trabalhoso a roça, não é fácil não. A gente luta assim só para o consumo, porque se fosse vender uma saca de farinha para o trabalho que a gente tem, se ela chegasse R$1.000 ainda não era caro não, que dá um trabalho. Ok, primo obiettivo raggiunto. Nei prossimi giorni dovremo cercare la giovane indigena nelle piccole comunità lungo il fiume. E l'unico modo è farlo a remi. Bene, siamo partiti, abbiamo lasciato adesso Moura, dice Francesco. Siamo diretti verso forse la prima delle comunità che speriamo di trovare sul nostro percorso. Dovrebbe essere a 2 giorni di remo da qua. E qua Francesco, come ti sembra? Allora, Rio Negro è, per quanto enorme sia, è un fiume lentissimo, 2 km/h di media la velocità. Depois de falar com os agricultores, gostaria que vocês encontrassem uma figura feminina, jovem, e assim, trazer a perspectiva da juventude, né? Eu acho que a juventude, ela precisa dizer o que elas estão sonhando nesses territórios, o que elas estão fazendo, como que elas se conectam com esse lugar. Eu acho que ouvir as mulheres, a voz, as crianças, será algo bem importante. Per giorni remiamo su questo fiume immenso. Cerchiamo contatti in alcune piccole comunità di Ribeirinhos, ma non abbiamo successo. Poi Francesco cambia idea e decide di andare verso una comunità più grande. Puntiamo quindi più a sud verso Novo Airao. In questo villaggio ho tra l'altro, questa è una fortuna, degli amici che ci attendono e che ci offrono sicuramente ulteriori prospettive sull'Amazzonia grazie alla loro competenza e conoscenza dell'ambiente. Noi dobbiamo solo riuscire a intercettarlo tra tempeste e accampamenti, quindi ci arriviamo in modalità comunque spedizione. In modalità spedizione significa viaggiare in autosufficienza con accampamenti casuali in fiume, con tutti i rischi che questo può comportare, tipo le invasioni di insetti alla mattina presto. Stiamo attenti
nell'indossarla sta roba. C'è un'invasione di api. Infatti mi sono alzato perché a un certo punto era talmente pieno di bestie che... Negli ultimi giorni abbiamo avuto dei campi orrendi, sempre bagnati, pieni di fango o della melma per terra, pieni di insetti, strapieni di insetti. Ne abbiamo beccato uno che era strapieno di api, praticamente un alveare. E adesso finalmente abbiamo un po' più di aria, un po' più di cielo anche, perché gli altri no, completamente bui. Sicuramente poteva andare anche meglio. La vita in fiume è dura e cominciamo anche a farci qualche domanda sul reale senso di questa missione. Forse in realtà con questo viaggio ci stiamo guadagnando il lasciapassare degli spiriti della foresta, senza il quale, secondo Wanda, nessuno può attraversare questi luoghi. E finalmente a Novo Erao facciamo un incontro davvero magico. Ter o privilégio de estudar aqui, principalmente numa formação que é para os povos indígenas, é muito importante. Não sair, não ter esse desligamento do território, né? A gente enxerga o mundo de várias formas e o mundo que eu vivo aqui no Novoeirão, esse território, é o mundo que eu quero ter acesso ao rio, ter acesso à terra, ter acesso às florestas e poder também colaborar. Pela Mãe Terra dar essa retribuição para mim, eu poder colaborar como profissional aqui, sem sair daqui também. E é muito diferente, porque a gente é professor indígena qualificado para trazer de volta, trazer a memória dos nossos novos, dos nossos mais velhos, na nossa língua, a nossa dança, a nossa música. E aqui eu estou reaprendendo com canção, com os mais velhos que ainda têm coragem, têm iniciativa de estarem aqui no Novoeirão também para ensinar. Porque eles levam uma sequela muito grande da sociedade, né, de preconceito, racismo, de opressão, de violência contra eles, né. E eu estar no curso que eu possa trazer isso de volta é muito importante nessa geração, porque vai vir outras, né, vai vir os netos, e esses netos podem estar falando a nossa língua. Eu hoje falo, eu canto, né, em algumas palavras, mas ainda tenho muito a aprender. Quando a gente fala sobre sonhos, eu sempre lembro de sonhos dos antepassados quando vem à noite, né. Toda vez eu tive um sonho, uma grande maloca com os parentes, sonho com onça, sonho geralmente com muito boto, né. Aí eu fico pensando qual seria o meu sonho para amanhã, para os próximos dias. E o meu sonho hoje é a gente poder compreender essa realidade e compreender que existe essa cultura e que ela está viva ainda, que a gente possa conseguir manter os nossos povos vivos e que a gente possa ter também a compreensão, porque através da compreensão a gente vai conseguir respeitar, porque vivemos numa sociedade, em qualquer lugar, uma sociedade ainda que nos ataca bastante, né? E esse ataque, e vai matando sonhos. Esse ataque, essa opressão, esse racismo, discriminação, mata sonhos. E eu quero continuar sonhando com os encantados, sonhando com um mundo melhor, sonhando em ter aonde mergulhar, um rio, comer um peixe. É isso. Isso que está precisando, minha filha, para a gente chegar nas comunidades e falar isso. Então a gente tem que trabalhar. Eu sei que a gente ainda tem muita coisa para fazer nas comunidades e nosso território e também como defender nosso território mesmo. De quê? Das derrubadas, das queimadas. E a gente tem que falar para eles não ter medo, né? Porque às vezes as pessoas invadem, mesmo tiram madeira. Eu sei que é perigoso, a gente perde até a vida por isso, mas eu acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que defender o que é nosso, né? Dopo questi incontri cominciamo a sentirci sempre più vicini al fiume e alla sua gente. Intorno a noi tutto sembra ora essere più familiare, più accogliente. Ma la missione per Wanda non è ancora finita. Abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere. A vida do nosso povo está extremamente ligada à vida do rio. E os pescadores ribeirinhos têm um conhecimento imenso. E grazie a un contatto di Francesco, a Sobrado, piccolo villaggio di Ribeirinhos, troviamo Aldeni. Eu vou pescar frequentemente à noite
É mais perigoso porque também há jacarés muito grandes durante a noite. Bom, meu nome é Aldenir Teixeira da Silva, eu sou caboclo, sou do Amazonas, entendeu? Nasci e me criei no Amazonas, no interior, sou ribeirinho. Você nasceu aqui em Sobrado ou na outra Não, região? nasci em outra região, que foi no Rio Nini, interior, mais longe ainda, mais distante. Mais no interior? É, mais no interior. Para lá, a civilização para lá na época era bem pouco mesmo. Era na ignorância mesmo para lá. Os antigos era mais severo, né? A pesca, ela é uma sobrevivência, né? Você pode pescar para sobreviver e pode pescar para comercializar. Para comercializar, você tem que pega o peixe, leva na cidade, vende, para comprar outras coisas, comprar o necessário, né? Um arroz, um café, um feijão, um óleo, uma roupa, né? Comprar material para os seus filhos para estudar. Basta ter uma canoa, um remo, uma linha, um anzol para pegar um peixe, né? Que é o do ribeirinho, se não pescar, ele não é ribeirinho. Com 6 anos de idade já sabe pescar, já pega a sua comida já sozinho, né? Eu aprendi com meu pai, né? Eu vendo meu pai pescando, meus avós, que pescavam muito, né? Eu andava muito com eles. Você tem outros projetos no futuro, futuramente? De trabalho, na vida pessoal? Tem, se a gente não tiver projeto, a gente não vai ser nada. O projeto que a gente tem é isso aqui, ó. É isso que nem é como a minha irmã, né? Nós começamos juntos, nós todos da família começamos juntos. Nossa família começamos aqui, né? Trabalhamos para nós e agora nós estamos trabalhando, mostrando para os outros reconhecer o nosso trabalho que a gente estamos fazendo, né? Ajudando, contribuindo, né? E ter retorno, entendeu? A gente mostra as coisas que a gente tem, ensina também, entendeu? E a gente não vai querer as coisas só pra gente, só pra nós. A gente tem que as pessoas têm que reconhecer o que a gente tem, como a gente vive aqui também. E a gente também dá um ensino melhor para os nossos filhos, um estudo melhor também para eles, né? Eles reconheceram um dia e reconhecerem da onde que eles saíram mesmo, que é para eles falarem, né? Io ormai vengo in Amazzonia da quasi 20 anni, però la cosa incredibile è che ogni volta, non dico che è come la prima volta, ma con persone nuove, luoghi nuovi, c'è sempre qualcuno che possiede veramente delle conoscenze, io le considero enciclopedie umane perché si scopre sempre qualcosa di nuovo, è incredibile. E la volete sapere un'altra cosa incredibile? Dopo questi bellissimi incontri la nostra ricerca si è interrotta. Rientriamo a Manaus sullo stesso barcone che ci aveva portato a Moura, perché Wanda è improvvisamente sparita. Non abbiamo più ricevuto messaggi. Pensavamo fosse successo addirittura qualcosa di grave. Ma poi, improvvisamente... Agora posso finalmente dizer: eu não enviei vocês para coletar histórias. Queria ver se estavam prontos para realmente escutar, para compreender sem julgar, para se deixar transformar, porque a verdadeira missão ainda vai começar. E così, dopo tutta questa strada, in realtà la storia inizia adesso. A dicembre, infatti, accompagneremo Wanda nel suo primo incontro con il popolo Witoto, dal quale è stata separata da bambina. Un ritorno alle radici, dopo anni di distanza e di ricerca. Sarà un'esperienza potente, che toccherà la vostra anima. Se volete scoprire di più e volete supportare Wanda e la sua comunità, trovate un link in descrizione.